Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Rádio Nerd, episódio de número 161. E hoje, um dia para falar de uma série que já terminou há um tempinho atrás, mas estávamos aí no meio da temporada de premiações do Oscar, então não deu tempo de falar. Sei que você ficou aí esperando pela opinião do Rádio Nerd em relação a Cobra Kai. E hoje o episódio vai ser especial para falar desse fim de temporada, não só fim de temporada, mas também fim de série, dessa série nostálgica, principalmente pra gente que nasceu ali na década de 90, pegou os filmes do Karate Kid, que passava durante a tarde na tela, como é que chama aquela série, aquele programa de filmes que passa na Globo durante a tarde, Tela Quente não, Tela Quente é segunda-feira, Sessão da Tarde, pegava aí passava ali os filmes de Karate Kid e a gente ficava ali na nossa infância acompanhando por esse momento. Eu sou o Daniel Nascimento e desde já agradeço pela sua audiência no programa de hoje. Vamos lá. Vamos começar então. Hoje o Bernardo não está no programa, volta na semana que vem. Ele precisou aí, problemas particulares, problemas de faculdade, ele está aí encerrando o curso de Direito, e aí de vez em quando ele dá uma sumida aqui do Rádio Nerd, mas é por boa causa. Deixa eu olhar aqui que minha cadeira já está presa em algum lugar aqui. Deixa eu só me movimentar. Aí, agora sim. Eu vi aqui, minha cadeira tá presa em algum lugar. Aí, tudo bem. Vamos começar então o programa de hoje. Antes eu queria até falar, assim, essa semana, tem algumas coisas que acontecem no Brasil que deixa a gente um pouquinho chateado com as pessoas e chateado ainda mais com o nosso país, né? Quem está acompanhando as redes sociais, quem está acompanhando as informações, sabe que está acontecendo aí um movimento, vamos dizer assim, da religião católica, vamos dizer, né, de fazer uma espécie de penitência com uma pessoa chamada Frei Gilson, que está bastante famoso por causa disso, né? Por causa dessa penitência, tá colocando mais de 1 milhão de pessoas em uma live sobre religião durante a madrugada. É algo realmente bastante notável, tá? Mas o que tá acontecendo é que tem gente atacando o Frei, né? Por causa, mais ou menos, o que eu acredito que seja por causa de ciúmes. Tá vendo que o cara tá ali, tá colocando quase 2 milhões de pessoas pra rezar, vamos dizer assim, durante a madrugada. E aí começaram a pegar no pé do Frei lá, do Frei Gilson, tá? Que bom que ele vai continuar ali, ele parece que não tá nem aí pras críticas, vai continuar fazendo o trabalho dele. Eu, como católico, eu pratico a religião católica, Bernardo Lopes também é um praticante da religião católica. Eu não vou falar por ele, porque ele não está aqui, mas eu fico muito triste em ver que orações incomodam, né? Então parece que tem uma galera aí, né, que se incomoda com orações. Agora eu não sei porquê, né? Quer dizer, na nossa religião, a gente sabe que a oração, e acredito também na religião de muita gente que tá aqui me ouvindo nesse momento, as orações, as rezas, colocam o quê? Colocam o inimigo com medo, né? Então a única coisa que me vem na cabeça é que essas pessoas aí estão sob o domínio do inimigo, ou representando o inimigo, com medo aí com medo das orações, né? Mas aqui eu queria deixar aqui nosso canal no YouTube, nossos canais aí nas redes sociais, canais também nos aplicativos de áudio, toda a solidariedade do Rádio Nerd ao Frei Gilson. Espero que ele continue fazendo esse trabalho
brilhante que ele anda fazendo na internet durante a madrugada, 40 dias de madrugada, e vai colocar muito mais gente, mais de 1 milhão de pessoas rezando o terço, rezando o rosário. É algo realmente para se pôr de pé e aplaudir, tá? E aplaudir também as pessoas que estão aí fazendo aí essa quaresma junto com ele. Quanto às críticas, eu vi também alguns grandes jornais aí, grandes meios de imprensa, vamos dizer assim, colocando lenha na fogueira ali, né? Criticando o Frei. A gente sabe por quê, né? A gente sabe que podem estar aí amando do demônio. Quando eu falo inimigo, é exatamente o demônio, né? Então, que ele continue, volto a dizer, que ele continue aí continuar fazendo esse trabalho maravilhoso durante a madrugada e deixa a crítica pra lá. Vamos que o Frei Gilson passe com isso com oração, que aliás é o que mais importa e que a gente mais precisa, o Brasil mais precisa, o mundo mais precisa é de oração. Então, toda a minha solidariedade, a solidariedade do Rádio Nerd aí ao Frei Gilson, que ele continue esse trabalho brilhante aí durante a madrugada e também durante os outros trabalhos que ele faz. Bom, dito isso, vamos começar falando sobre Cobra Kai, que é a série que não falamos aí quando ela terminou aí há mais ou menos umas 3 semanas atrás, mas eu só consegui assistir os 4, né, que é o 11º, segundo, terceiro, não é o 5, né, é 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, então são 5 episódios finais. Eles fizeram de uma maneira diferente, porque a Netflix, ela tinha antes esqueci a palavra agora, mas a Netflix sempre lançava tudo de uma vez, né? Então, de uns tempos atrás aí, uns 2 anos, vamos dizer assim, jogando por alto, a Netflix agora tá fazendo de colocar a série por etapas, então colocar a temporada através de etapas. Foi assim com Stranger Things, vai ser assim de novo com Stranger Things agora no episódio final, e muitas outras séries que fazem bastante sucesso na Netflix, eles estão colocando por etapas. E Cobra Kai, como era 15 episódios, essa temporada é a temporada final de Cobra Kai, eles dividiram a temporada em 3 etapas. E aí, há 3 semanas atrás, saiu a última etapa, a terceira etapa da 6ª temporada, vamos dizer assim. E eu não consegui ver, porque estava lá naquela loucura de ver os filmes indicados ao Oscar, mas passado aí tudo 3 semanas eu consegui assistir e eu vou falar pra você, ficou legal, ficou muito bom este final de Cobra Kai, ficou um final muito digno para o que foi a série Cobra Kai. Só pra você lembrar, Cobra Kai era uma série que não tinha uma grande distribuidora, vamos dizer assim, por trás. Ela começou no YouTube, uma série do YouTube. Então a primeira temporada foi uma série no YouTube, porque muita gente não acreditava que aquilo ali ia dar certo, uma continuação de um filme lá dos anos 80, lá de trás, as pessoas iam lembrar, ia gostar, o modo de vida é outro, o pensamento dos jovens é outro, e é por isso que Cobra Kai fez, além da porradaria de Karate Kid, trouxe histórias de jovens, histórias adolescentes, para chamar o público, para ligar esse público, trazer o público das antigas que gostava, como eu, vamos dizer assim. Eu sou velho aqui, meus cabelos brancos mostram que eu já tô do lado de cá, né? Meus cabelos brancos aqui, ó, já mostra que eu tô bastante, já sou da turma aí da nostalgia, vamos dizer assim. Mas tem a turma nova aí que tá chegando, né? E com essa série adolescente, esse núcleo adolescente em Cobra Kai, fez com que o público se renovasse. Então, o objetivo da série, vamos dizer assim, foi alcançado, porque o objetivo da série era fazer uma homenagem, vamos dizer assim,
ao filme, a série de filmes antigas de Karate Kid e trazer o público novo através da história dos adolescentes. Então, nisso aí, a série ela fechou aí, vamos dizer, com louvor. Mas eu vou comentar os episódios finais, né? A temporada final, principalmente os episódios finais. Que eu gostei dos episódios finais, sabe por quê? Porque deixou de focar no núcleo adolescente, naquele núcleo ali do namoro entre o Miguel, aí a Samantha Larusso, a Toy, né? E o próprio Robin. Então ficava naquele romance, naquela malhação, vamos dizer assim. Muitas vezes eu chamei esse núcleo de Cobra Kai como uma verdadeira malhação, né? Pra quem é das antigas vai lembrar da novela Malhação da Rede Globo, né? Mas era parte da história que eu menos gostava. Então, eu gostei desse final de Cobra Kai exatamente porque eles deixam essa história de adolescentes no segundo, até mesmo em terceiro plano. O plano principal, principalmente desses 5 últimos episódios, mas também dos episódios anteriores, é o Sekai Taikai, que é o torneio mundial e a porradaria ali do Karatê, né? Então, nisso eu aprovo e aprovei bastante aí essa temporada 6 de Cobra Kai. Mas vamos entrar na história de fato, que pra gente comentar esses episódios finais. Primeiro, o Johnny e o Daniel LaRusso, o Johnny Lawrence e o Daniel LaRusso, que são os protagonistas, eles estão muito bem, mais uma vez, nesta temporada final. Mas eu queria chamar a atenção para você que assistiu, eu acredito que a maioria do que está vendo agora já assistiu a série, para a jornada do Johnny Lawrence, a jornada dele durante toda a série. Então ele começa sendo aquele cara durão, vamos dizer assim, né? Como era nos filmes, e aí ele vai acerenando, ele começa o romance com a mãe ali do Miguel Dias, a Carmen, né? E aí, mais pra frente agora, ele vai ter ali um filho, ele tem um filho agora nos finais, desses episódios finais, e o coração dele amolece. E aí, o que era aquela rivalidade lá do início da própria série, que veio lá dos filmes, entre o Johnny e o Daniel LaRusso, o Daniel San, né? Ela acaba. Mas o legal, principalmente dos episódios finais agora, é que o Johnny volta a ser durão. Não durão como era na época dos filmes, ou como era na época ali do início da série Cobra Kai, mas ele volta a ter a personalidade dele um pouco, vamos dizer assim, um pouco da personalidade histórica dele. Isso é um grande acerto para a série, porque, assim, o Johnny Lawrence, a gente acompanhou toda a mudança dele, né? Tudo mais, ele amolecer, reconstruir a família, tinha aquela história entre ele e o Rob, que é o filho dele, né? Que ele meio que deixou ele de lado, então o Rob, ele tinha ali uma mágoa, isso que foi se resolvendo durante os episódios, durante toda a temporada, a coisa foi se resolvendo e chegou no final, ele realmente, o Robin, aceitando o pai, mas essa volta a ele a ser durão, principalmente nos episódios finais, resgata a identidade do personagem. Isso aí é um grande acerto da série. E, assim, o Johnny Lawrence não vou dizer o personagem mais importante, mas é o personagem que mais me chamou atenção, segundo a minha opinião, gente. Minha opinião. É o que mais me chamou atenção nessa série. É o cara que, assim,
A gente sabe que o personagem, que os principais era ele e o LaRusso, mas é o cara que mais teve uma evolução. Mesmo com essa evolução, ele não perdeu a essência dele. Falar do Daniel LaRusso, que assim, também gostei do final do LaRusso. Por quê? E aí, eu acho que eu já posso mandar spoiler, porque a maioria das pessoas já assistiu. O Daniel LaRusso, ele não tinha também, ele também volta a, vamos dizer assim, ele volta a sua personalidade. Por quê? A todo momento, principalmente nessa sexta temporada, no Setai Kaitai, né? Toda essa temporada, o Daniel LaRusso, ele queria vencer de qualquer maneira. Mas ali no final, ele pensou, ele viu que na verdade não precisava lutar para vencer, vamos dizer assim. E ele tem uma conversa muito legal ali com a própria filha dele, Samantha, que queria desistir da luta, que ela ia voltar a lutar, né? Depois que o torneio foi paralisado pela morte lá do componente do Cobra Kai, na segunda etapa da sexta temporada. Nessa terceira etapa, o torneio ele volta, e aí a Samantha não queria lutar, porque a Samantha já tinha decidido, vamos dizer assim, que o mais importante não era a luta. O mais importante era ela tá com seus amigos e fazer a amiga dela, no caso a Tori, feliz. Porque o campeonato, o Setai Kaitai, era mais importante para Tori do que para ela. A Toy vencer o Setai Kaitai era mais importante porque a Toy ela perdeu tudo durante a série. Ela perdeu a mãe, ela perdeu vamos dizer assim, o namorado por alguns tempos, né? E tava em perder de novo, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Então ela é a menina sofrida da série. Enquanto a Samantha, ela foi criada ali numa família estabilizada, com um pai que tinha um bom emprego, um pai que é empresário do ramo de automobilismo, que é o Daniel San, vamos dizer assim, né? Então a Samantha, ela teve tudo na vida dela, enquanto a Tori não teve. Então ela percebeu que o mais importante, que ela deixando a Toy competir, e não só competir, ir pra final, e lá na final vencer, era importante pra ela, porque ela ia fazer a amiga dela feliz, pelo campeonato ser mais importante pra amiga dela. E ali o Daniel LaRusso, ele muda a chave e vê que, na verdade, ele estava sendo algo completamente diferente do que foi ensinado a ele, né, no caso. Então é uma parte muito interessante da série, vamos dizer assim. O Daniel San, ele volta às suas origens, né, do que foi ensinado pelo Sr. Miyagi, vamos dizer assim, né. Continuar a falar da série, que eu acho que o John Kreese, ele tem também um fechamento muito interessante na série, né? Que assim, ele já vinha com o coração amolecendo, né? Durante toda a série, aquele John Kreese bravo, brabérrimo ali, casca grossa, já vinha amolecendo durante a última temporada, mas o final dele, a luta ali com o Terry no barco, vamos dizer assim, a morte dele, né? A morte dele do Terry, porque o Terry, pelo contrário, ao contrário ali do John Kreese, o Terry, ele era difícil de você ter uma redenção. O John Kreese, sim, porque a gente veio acompanhando essa redenção acontecendo em toda a sexta temporada, né? Desde quando ele lá sai da prisão no final da quinta temporada e tudo mais, ele vai pra prisão na quinta e aí ele sai da prisão na sexta temporada. A gente vem acompanhando ele todo esse processo de redenção
do John Kreese. Só que ele não podia terminar como bonzinho, né? E aí é outro acerto do pessoal da série. Porque ele tem a redenção dele, mas assim, não tem como ele encerrar amigo do Johnny Lawrence, amigo do Daniel San. E aí tem uma luta legal, muito legal, principalmente pela nostalgia, entre o John Kreese e o Terry Silver. Lá no barco, a luta acontece, né? O John Kreese, joga um pedaço de não é cigarro, como é que fala? Ah, esqueci o nome agora. Ele joga fogo ali na gasolina, né? Com charuto, com um pedaço de charuto, com o resto de charuto, joga na gasolina e explode o barco enquanto ali tava lutando com o Terry Silver. Numa luta, tá, vamos pensar pelo ponto real. São dois caras ali, nem de meia idade, né? Então, os dois caras velhinhos ali, lutando. Então, o nosso cérebro, ele tem que pensar como baita nostalgia. Se você for pensar como algo, vamos dizer assim, poxa, aquilo ali é real, não tem como. Os caras estão ali com quase 80 anos e saindo na porrada. Então, a gente vê que tem muito dublê ali, né? É como, por exemplo, o filme do Indiana Jones, o último agora, né? Com bastante dublê, porque, cara, não tem como. Estão com 80 anos ali, né? Não dá. Né? Então, dá pra notar que a cena é feita com dublê, né? Só que a gente tá com a nostalgia, principalmente a gente que gosta de Karate Kid, tá ali com a nostalgia tão em alta que a gente deixa passar isso aí. E o final do John Kreese é fantástico porque ele teve a redenção dele, mas ele não fica nesse mundo, vamos dizer assim. Ele morre ali com o Terry Silver, que esse sim não tinha como ter nostalgia. E que baita vilão que foi construído, né? Que baita, vamos dizer assim, que baita volta, que baita vilão que foi construído nesse momento aí, né? E aí o Terry, ele morre, né? Junto com o John. E o Cobra Kai fica ali pro Johnny Lawrence, porque o John Kreese, antes de morrer, ele passa o Cobra Kai pro Johnny Lawrence pra lutar o final lá do Seitai Kaitai, né? Quem é campeão? Todo mundo já sabe quem vai ser o campeão. No feminino, a Tori ganha, né? No masculino, o Miguel Dias, que já tinha sido eliminado, ele volta concorrendo pelo Cobra Kai e vence também o torneio mundial. E aí também eu gostei. Por quê? Porque eu já falei que a Tori, ela queria esse campeonato. Era mais importante, era muito mais importante pra Tori esse campeonato do que pra Samantha. Enquanto do lado masculino, embora tinha o Robbie ali, né, e era importante pra ele, né, mas pro Miguel Dias também era importante por ele precisar. Quem lembra lá na temporada, episódios anteriores, eu acho que foi na 5ª temporada até, ou nessa temporada, na 6ª, não vou me lembrar, ele precisava, não, foi na 6ª, né, porque ele precisava vencer o Seitai Kaitai para poder entrar na faculdade, né? E isso realmente aconteceu, embora ele não precisou do título do Seitai Kaitai para entrar na faculdade. Em Stanford chamou ele antes do campeonato, antes dele vencer o campeonato. Mas acredito, assim, vamos dizer, fica subentendido que o campeonato foi importante para ele ser chamado, né? Porque ele já não tinha sido chamado antes, né? Enfim, mas a série ela não acaba nas lutas masculina e feminina, porque o que acontece? Empata tudo, né? E aí vai pra luta final, o Johnny tem que lutar lá com o professor daquele outro dojo lá, que agora esqueci o nome dele, do professor lá. E aí é uma luta casca grossíssima. O cara lá novinho, né, vamos dizer, e o Johnny com mais 60 anos. Mas com golpes assim, vamos dizer, nunca visto, né? Golpes nunca vistos ali na série.
aliás, não só nessa luta do Johnny, mas também na final feminina e masculina, a gente tem muita porradaria e com golpes novos, coisa que você que gosta da série, você que gosta, que é nostálgico, tenho certeza que você adorou os golpes novos e a porradaria nesses últimos episódios, né? Que é o que a galera mais nostálgica, vamos dizer assim, como eu, gostaria de ver e ainda bem que isso ocorreu. Agora, nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores. E acho que o ponto mais baixo, vamos dizer assim, desse episódio, pra mim, volto a dizer, pra mim, como eu disse lá no início desse episódio, o núcleo juvenil, vamos dizer assim, o núcleo adolescente de Cobra Kai, quando não estava lutando, era a coisa que mais que eu não gostava tanto, sabe? Que eu não sou muito apegado a essas histórias essas histórias juvenis, essas histórias adolescentes. E acho que o momento Felizes para Sempre de todo mundo, e principalmente dos adolescentes, é o ponto mais baixo desses episódios finais. Dá um exemplo. A Toy tá lá tomando uma surra na luta final, o Rob chega lá e fala eu te amo pra ela. E parece que essa palavra eu te amo liga um sensor na Toy e ela sai dando porrada na adversária como se ela fosse uma nova lutadora, né? Ficou meio esquisito pra mim. Outra coisa é a história ali da Samantha e do Miguel. O Miguel foi chamado por Stanford. Aí ele tá ali com a carta recomendação e abre e vê que a Samantha vai pra Tóquio. E assim, não muda nada na vida dele. Quando na verdade deveria abalar ele. A namorada dele, que ele lutou durante toda a série, vai pra Tóquio e ele tá ali prestes a lutar uma competição final, vamos dizer assim, a última luta, ele tá ali próximo da última luta e essa viagem dele pro Japão, a viagem dela pro Japão não mexe com ele em nada. Então, assim, foi meio esquisito esse final, principalmente ele aceitou muito fácil, vamos dizer assim, né, que a namorada dele vai pro outro lado do mundo, pra ele no caso, né? Vai pro outro lado do Pacífico e ele nem ligou, isso não mexeu com ele na luta, vamos dizer assim, né? O Eli, né? O Eli, o Demetri, né? Vamos dizer assim, que é os amigos inseparáveis também, ali o final, os dois vão pra Caltech, né, enquanto um tinha um sonho, o Demetri, na verdade, tinha um sonho de ir pro MIT, e ele deixa esse sonho pra ir pra Caltech junto com o amigo, então termina também um Felizes para Sempre pros dois amigos. Então, assim, esse final, principalmente dos adolescentes, é o que mais me pegou negativamente. Mas não estraga a série, o final, com muita nostalgia. Até o Sr. Miyagi apareceu nos últimos episódios. Claro, com CGI, né? O ator já morreu. Então, eles usaram essa tecnologia que está sendo muito usada nos cinemas, né? E traz de volta o Sr. Miyagi pra lutar ao lado do Daniel San, também numa baita nostalgia, vamos dizer assim, os dois lutando junto, né? Era um sonho do Daniel San, né? Falo do Daniel San, mas Daniel LaRusso, né? Era um sonho do Daniel LaRusso, né? Essa luta dos dois, até porque o Sr. Miyagi já morreu, mas foi muito legal, nostálgico. A trilha sonora é nostálgica, enfim, eles acertaram em tudo para que a nostalgia das pessoas que assistiram os filmes do Karate Kid lá atrás, das pessoas que eram fãs de Karate Kid, ou que não eram fã, mas assistiam os filmes, e aquilo fez parte da infância, da adolescência dessas pessoas, poderem relembrar. E também trazer
as pessoas mais novas a conhecer a obra. Então essa série ela foi muito importante para isso, né? Enfim, final de série, eu dou ali uma nota 9 pro final aí, pra Cobra Kai. Por que eu dou uma nota 9? Embora tenha esses problemas que eu disse agora há pouco, mas a série ela cumpriu, vamos dizer assim, com o que era planejado. Ela cumpriu com o que ela queria, que era renovar o público de Karate Kid e trazer a nostalgia pra galera de uma maneira certa, de uma maneira que realmente faz com que o público antigo goste. Por isso eu dou nota 9 para esse episódio, para essa temporada final de Cobra Kai, que acabou, aliás, eu até falo que acabou bem, porque assim, não tem mais história. Se você parar pra pensar, Cobra Kai, em alguns momentos, até ali no meio nas outras temporadas, tava meio que andando em círculo, né? Então já não tem mais história em Cobra Kai. Por isso eu acho que termina no momento certo, termina numa vibe positiva e termina bem produzido, muito bem, principalmente pro público mais nostálgico. Bom, tomar uma água, porque... Quantos minutos que eu tô falando aqui? Já meia hora? Caramba, passou rápido, meia hora de episódio. E assim... passou muito rápido. Vamos mudar de assunto? Porque agora eu quero falar da Marvel. A Marvel tá sempre em assunto aqui, enquanto a DC... vamos dizer assim... a DC tá bem calada, embora é um ano muito importante para DC, né? Mas a gente ainda não notou aí nada saiu, vamos dizer assim, além do que vai sair esse ano, que é o Superman, né? Bom, tem aí para você que está no YouTube, tá vendo que tem novidade em Homem-Aranha 4, que é aquele filme que a gente acreditava em alguns momentos que não ia sair, né? Que assim era uma loucura de grande parte das pessoas. Parece que o filme realmente vai sair, viu? Parece que Homem-Aranha 4 tá realmente chegando aí e que realmente vai sair pra alegria da galera que é fã, como eu, né? E tem novidades aí em Homem-Aranha 4. Homem-Aranha 4 terá a atriz de Stranger Things. Confira tudo o que sabemos sobre o filme. Tem aí a Max. Já deram um spoiler, né? Porque é ela mesmo que vai estar no filme. Então vamos lá. Com a data de estreia programada para 24 de julho do ano que vem, isso aí não foi 100% confirmado, vamos dizer assim, mas é uma data meio que informal, né? Tá programado, não é certo. Eu acho, sinceramente, muito difícil que seja essa data, porque estamos aí no meio de março. O filme ainda tá na pré-produção, ainda não se tem um roteiro fechado, vamos dizer assim. O filme ainda tá na base da especulação e da pré-produção. Então essa data aí de 26 de julho do ano que vem, acho impossível que ocorra uma estreia desse filme nessa data aí. Mas a data, aqui tá falando 24 de julho. Homem-Aranha 4 aos poucos começa a ganhar novidades importantes, seu elenco e roteiro. Essa semana, o Deadline confirmou que a nova aventura, estrelada por Tom Holland, vai contar com a participação da atriz Sadie Singh em um papel relevante. Aos 22 anos de idade, ela é conhecida principalmente por seu papel como Maxine em Stranger Things, série que chega em breve à sua última temporada lá no Netflix. Embora seu papel no longa-metragem não tenha sido confirmado, há fortes indícios de que ela deve ajudar a introduzir a equipe dos X-Men
no MCU. Então tem duas vertentes, né? O certo, que já está confirmado, é que a Sadie Sink, ela vai fazer parte aí desse filme, tá? Isso aí já tá confirmado, já não tem, já é praticamente certo. Tem duas vertentes aí. Uma é que ela, no caso a Sadie Sink, ela vai ser a Jean Grey, tá? E aí ela introduziria os X-Men. Basta lembrar que o que vai acontecer? Vamos ter aí Guerras Secretas, né? Eu acredito que esse filme, Homem-Aranha 4, só vai sair depois de Guerras Secretas. Eu não acredito que vai ter Homem-Aranha 4 antes de Guerra Secreta. Pode acontecer, pode ocorrer. Mas eu acho que esse filme já vai ser o início da nova fase da Marvel após Guerras Secretas. E aí que entra a história de que ela pode ser a Jean Grey. Talvez ela vai ser introduzida aí nesse momento, pós Guerras Secretas, que eu acredito que a Marvel vai fazer um grande reboot. O Tom Holland vai continuar sendo Homem-Aranha, né? Só que esse grande reboot vai trazer personagens novos e os personagens antigos em novos atores. E vamos contar histórias novas. Acredito que o Tom Holland vai continuar sendo Homem-Aranha a pedido da Sony. Porque se fosse pra Marvel, eu acredito, se fosse na Marvel, eu acredito que eles iam mudar o ator. Como o Homem-Aranha tem todo esse negócio dele ser da Sony e tudo mais, então deve ter tido um jogo ali de, tá, vamos ceder aqui, o Tom Holland continua, mas eu vou trazer personagens novos para que o meu universo seja totalmente renovado. Tô falando da relação Marvel e Sony. Eu acredito que isso pode ter ocorrido ali nas negociações, né? E aí, ela sendo a Jean Grey, seria interessante porque ela seria a Jean Grey do MCU, que esse novo MCU pós-Guerras Secretas já começaria com os mutantes, com o quarteto que vai chegar agora, né? Eu acredito que talvez possa continuar com os mesmos atores, já que eles estão chegando agora, né? Tudo mais. E a Marvel trazer aí os mutantes nas histórias desde o início do seu MCU. Então tem essa vertente da Sadie Singer ser a Jean Grey. Mas tem uma outra vertente que tá trazendo aí, que parece estar ficando cada vez mais forte, principalmente agora nesse final de semana, que ela pode ser a Mary Jane, né? Porque esse Homem-Aranha do Tom Holland, ele não tem a Mary Jane, né? MJ lá, a MD lá, né? A Zendaya, ela não é a Mary Jane, né, das HQs, né? Ela tem um outro nome que agora eu não vou lembrar, né? Que as siglas fica MD, né? MJ, né? A sigla do nome dela que vira MJ. Mas ela seria a Mary Jane de um Homem-Aranha, e aí eu acredito que eles continuariam, lógico, a história e trariam a Mary Jane, sendo ela, nesse momento, para continuar no MCU, como agora sim, tendo a Mary Jane. E cai, porque ela é ruiva, né? A Mary Jane também é ruiva. Então nós temos aí esses dois lados, essas duas vertentes. Acredito que ela vai ser uma dessas. Resta saber qual. Quanto à escolha da atriz, acho acertada. Ela é uma atriz jovem, ou seja, sendo uma atriz jovem, ela pode ficar mais tempo no papel. O próprio Tom Holland, ele vai continuar no papel porque ele é um ator jovem. Então você tem um futuro muito grande para poder trabalhar com essa personagem, né?
E é uma personagem bonita também, né? Uma personagem que lembra muito tanto a Jean Grey, tanto a Mary Jane, né? Ela é uma atriz muito bonita, né? Enfim, resta saber o que vai acontecer. Mas parece que tá ganhando corpo aí. Tá cada vez mais ganhando corpo esse filme do Homem-Aranha, que parecia ser um delírio coletivo, parecia ser algo meio de fã, né? Mas parece que... Parece não, agora já podemos ter quase certeza absoluta de que esse filme é real e que ele vai acontecer daqui a pouco tempo. Vou falar agora, já estamos aí com quase 40 minutos de episódio. Vou falar agora de um outro filme que é real. Esse filme que eu vou falar agora, ele realmente vai ocorrer. E só não vai ocorrer, não é só vai ocorrer, ele vai ocorrer essa semana. Ele já vai ser lançado essa semana. A gente já falou muito dele aqui. Você já deve estar de saco cheio de ouvir falar desse filme. Que filme que eu tô falando? É esse aqui, ó. Esse aí é nada mais, nada menos de que Branca de Neve. Nossa, já falamos tanto desse filme aqui que parece que estamos até torcendo contra ele, né? Porque toda notícia que sai de Branca de Neve é polêmica. É algum tipo de polêmica. Esse filme tá, assim, quase se vendendo pelas polêmicas, né? Mas vamos falar dele, que Disney toma decisão que choca a todos após polêmicas em Branca de Neve. Qual que é a decisão da Disney? Nem a Disney, vou falar pra você, nem a Disney tá acreditando nesse filme. Nem ela acredita mais nesse filme. A polêmica é o seguinte, ó. O lançamento do live action Branca de Neve pela Disney está programado para o dia 20, ou seja, quinta-feira agora, né? E semana que vem vou tentar trazer, né? Porque primeiro eu tenho que ficar aí bastante com vontade, ter vontade de ir no cinema para assistir isso aí, né? Mas eu devo ir e na semana que vem eu vou trazer aí sobre esse filme. Eu devo ir não, tenho que ir, né? Falei tanto desse filme aí, a gente tem que ver agora o que vai sair na tela dos cinemas. Mas o lançamento de Branca de Neve pela Disney está programado para quinta-feira agora, dia 20 de março. No entanto, o estúdio decidiu modificar o formato tradicional de sua pré-estreia, que ocorrerá no El Capitan Theatre, em Hollywood, no dia 15, ou seja ontem, né? Sábado passado, ontem. O evento foi mais reservado, vamos dizer assim, né? Sem o habitual tapete vermelho e a entrevista com a imprensa. Essa decisão reflete diversas controvérsias que têm cercado a produção desde seu anúncio. A escolha da Rachel Zegler para o papel principal gerou bastante polêmica, especialmente após as suas declarações sobre a nova abordagem da personagem, que não se concentrará no romance com o príncipe, né? Então esse filme, ele gerou muita polêmica desde a escolha da Rachel Zegler e ela não fechou a boca em nenhum momento, porque assim, ela foi contratada e mesmo contratada ela meteu pau na história antiga, dizendo que era uma história machista, que a Branca de Neve ela tinha que submeter ao príncipe, ela falou um monte de coisa, né? E aí depois veio a polêmica com os anões, que não ia ter anões, ia ser pessoas, ia ser bandits, né? Iam ser bandidos que roubavam dos ricos para dar aos pobres, um negócio totalmente sem sentido. E realmente isso existia, porque na época da pandemia saiu fotos de pessoas com altura vestidas assim, parecendo hippies, né? Não sendo anões, andando ali no set de filmagem como seria esses bandits, vamos dizer assim. Mudou tudo, porque a crítica foi imensa. E aí eles colocaram anões de CGI, que foi outra polêmica, porque eles não quiseram primeiro dar trabalho para 7 anões, e aí trouxeram anões de CGI, outra polêmica boba. Tem a polêmica da Rachel Zegler com a Gal Gadot,
por causa daqueles acontecimentos lá em Israel, da guerra Israel e Palestina. Então as duas não se bicam, né? Embora no Oscar eles colocaram as duas juntas, mas por uma contenção, vamos dizer assim, de danos da própria Disney, as duas apresentaram lá um prêmio no Oscar. Mas se sabe que as duas não se bicam, né? Então tem toda essa polêmica. O filme já vem sofrendo hate há muito tempo, desde lá da época da pandemia, já estavam batendo muito nesse filme. Enfim, a Disney já sabe que esse filme muito provavelmente vai ser um grande fiasco. A Disney mesmo já tá programando que esse filme não vai chegar nem perto do que eles queriam, vamos dizer assim, né? Resta agora a gente esperar para ver o que vai acontecer, né? Parece que esse filme foi muito mudado também, que a ideia inicial era fazer uma história completamente diferente da história que todos nós conhecemos, da Branca de Neve e os Sete Anões, mas parece que a Disney se assustou com aquele tanto de crítica e meio que voltou às origens da história antiga para trazer esse filme, né? Só que assim, esse filme era melhor não ter feito, tá? A verdade é essa. Agora tem que sair, porque já gastou milhares de dólares aí nesse filme. Ele tem que buscar, pelo menos, diminuir aí esse prejuízo, né? E vamos ver, vamos ver. Filme cheio de polêmica, tem outra polêmica falando de Branca de Neve, que é essa aqui, que saiu essa semana, que é o filho do diretor do primeiro filme, né? Então aqui, ó, falta de respeito pelo que a Disney, falta de respeito pelo que a Disney e meu pai fizeram, né? Filho do diretor de Branca de Neve anterior, né, da animação, critica duramente o remake estrelado por Rachel Zegler e Gal Gadot, né? É meio estranho, né, a gente falar que a Gal Gadot vai ser a rainha, a bruxa má, né? A bruxa desse filme é a Gal Gadot e a Branca de Neve é a Rachel Zegler, né? Mas é assim, né? É meio estranho, mas vamos lá. Então, nos últimos anos, a Disney fez um grande esforço para transformar seus clássicos animados em filmes live action. Dessa forma, o estúdio tem a oportunidade de alcançar novas gerações. A ideia do live action é essa, renovar o público, né? Branca de Neve está chegando aos cinemas e o projeto tem sido um dos mais controversos dos últimos tempos. Rachel Zegler, atriz responsável por dar a vida a Branca de Neve, fez algumas declarações em 2022 que não foram muito bem recebidas, né? A atriz e sua colega Gal Gadot, que interpreta a Rainha Má, né? Elas destacaram que nessa versão de Branca de Neve a Branca de Neve não será salva pelo príncipe, não sonhará com o amor verdadeiro. Eles também anunciaram que a protagonista tentará se tornar uma líder. Olha aí, mudando a história, né? Enfim, aí o David Hand, que é o David Hand, que é o filho do David Hand, que foi o diretor do clássico original de 37, da animação original de 37, né? Aí ele deu o pitaco dele aqui, né? Que diz o seguinte, deixa eu voltar aqui. O David acredita que o público mais jovem nunca viu o filme original e não sabe do que está falando. Quer dizer, é um conceito totalmente diferente e eu não concordo com ele de forma alguma. Isso aí no caso das mudanças que eles querem fazer, né? Eu sei que o meu pai e o Walt Disney também não concordariam com essas mudanças, disse o filho do diretor da animação de 37 ao The Telegraph sobre a nova versão. Para o filho, o David, é uma vergonha que a Disney esteja tentando fazer algo novo com algo que foi um sucesso tão grande. Abre aspas para ele. Estou com medo do que eles estão tentando fazer com o primeiro filme. O pensamento deles agora é muito radical. Exatamente o que eu já falei aqui, né?
clássico não se muda, tá, gente? É a minha opinião. Pode ser a opinião diferente de outras pessoas, mas a minha opinião é que clássicos não se mudam. E Branca de Neve e os Sete Anões é um clássico importantíssimo para Disney, né? É o primeiro, vamos dizer assim, uma das primeiras, se não me engano, a primeira animação da Disney. Clássicos não se mudam e a Disney tá querendo mudar uma história que é clássica. Então aqui, ó. Aí mais algumas palavras dele, ó. Eles mudam as histórias, mudam os processos de pensamento dos personagens, não são mais as histórias originais. Eles estão criando coisas woke, e eu não gosto disso. Acho, francamente, um pouco insultuoso o que eles conseguiram fazer com algum dos filmes clássicos. E isso aqui eu já falei aqui em uma das minhas críticas lá de Pequena Sereia. Por causa dessa cultura, e aí eu falo da cultura woke, né, de mudar. Vou até voltar aqui para minha tela grande. Essa cultura de mudar clássicos, de ter que mudar clássicos, porque a cultura woke pede o empoderamento das mulheres. Isso para mim é importante, vamos deixar claro. Colocar a mulher num patamar diferente do que era nos filmes clássicos lá, né? Colocar a mulher como líder, eu acho isso importante. Mas mudar isso nos clássicos eu acho um absurdo. Acho totalmente errado e já falei aqui no Pequena Sereia que isso estragou o final pra mim. Então a ideia, e é chamado aí de cultura woke, né, no caso, né, que graças a Deus isso tá caindo lá nos Estados Unidos, as pessoas, os grandes estúdios, as produtoras estão vendo que isso foi uma perda de dinheiro. Isso tá caindo lá nos Estados Unidos, graças a Deus, né? Foi o que estragou o final de Pequena Sereia pra mim, tá? Em mudar o final da Pequena Sereia. Isso foi foi horrível pra mim. E eu expliquei isso, você pode ir aí atrás nos aplicativos de áudio, pode ouvir no episódio que eu fiz lá no ano passado, né? Pequena Sereia foi ano retrasado, né? Foi ano passado, sei lá. O tempo tá passando tão rápido, acho que foi ano retrasado, né? Eu fiz falando do filme Pequena Sereia, né? E isso tá estragando, isso estava estragando os filmes, né? Parece que a Disney tá voltando atrás, né? Tá voltando atrás nessas ideias. Outras produtoras lá nos Estados Unidos estão voltando atrás nessa história de cultura woke e tudo mais. Há uma queda dessa cultura lá nos Estados Unidos, eu espero que acabe. Veja bem, eu querer que acabe a cultura woke lá nos Estados Unidos não quer dizer que eu quero ver a mulher sendo submissa, estando ali numa posição inferior ao homem. Mas eu quero ver isso em histórias novas. Não quero que façam diferente nos clássicos. Porque, volto a dizer, clássicos em clássicos não se mexem. Em clássicos não se muda. O clássico tá ali. Você não mexe naquilo, tá? Então, a minha ideia é: coloque a mulher, isso é importante, colocar a mulher como líder, mas em histórias novas. Não se mexa nos clássicos, não queira recontar a história, porque muito dessa cultura woke lá, principalmente nos cinemas, é querer recontar a história de uma maneira diferente. A história tá aí, não pode ser mudada, é um clássico. E é isso que tá fazendo estragar, vamos dizer assim, Branca de Neve, que seria um filme fantástico, assim, levar os filhos mais novos para poder assistir, levar os adolescentes, os pré-adolescentes que não acompanharam a animação, que a animação é da minha época. Na minha época a gente assistia isso nas escolas, né? Hoje não se assiste mais isso em escola, né? O que também é um absurdo, né? Mas isso é assunto para outro momento. Mas levar as crianças, os jovens, para assistir a esse clássico. E isso vai ser estragado exatamente porque quiseram mudar um clássico por causa de uma cultura woke que tá em decadência lá nos Estados Unidos. E, assim,
tentaram mudar o clássico e acabaram se dando mal. Acredito que esse filme aí, até a própria Disney, até a gente não vê, não tá, por exemplo, eu não vejo a divulgação desse filme. Deveria ser uma divulgação fantástica. Branca de Neve é uma história conhecida no mundo todo. E eu não tô vendo divulgação. A Disney já jogou a toalha, vamos dizer assim, pra esse filme. O que vier pra Disney aí agora é lucro. Bom, estamos aí com 55 minutos de episódio. Então, ponto final no Rádio Nerd de hoje, no Rádio Nerd desse domingo. Agradecendo a sua presença. E lembrando que voltamos na semana que vem. Muito provavelmente para comentar aí Branca de Neve e os Sete Anões. Vamos ver se o filme realmente cumpre com as expectativas ou se é realmente um grande fracasso. Vamos acompanhar na semana que vem. Um grande abraço a todos, uma ótima semana e até semana que vem.